O segundo ponto, cara, é que pelo que a gente estuda, tanto em termos de literatura dos estudos em psicologia, quanto da literatura dos estudos em neurociência, que eventualmente se sobrepõem, o estresse crônico, ele parece ser uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde mental. Tá. O que é O que é estresse crônico? Estresse crônico é você, em vez de ter um pico de estresse, tipo, pô, o carro fechou você, sei lá, tem que apresentar um trabalho e você não se preparou, tem uma reunião chata, foi demitido, terminou o namoro, isso é um pico de estresse. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5 dias, eventualmente um pouquinho mais. Talvez o namoro não seja um bom exemplo porque dura mais, né? Mas você entendeu, um pico de estresse. Esse aí é tudo bem, ele é normal. Esse pico de estresse é comum, inclusive, muito provavelmente é adaptativo. Isto é interessante que você tenha um pico de estresse no momento que precisa ter. Se você está andando na rua, cara, e você vê uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, é interessante que o seu corpo movimente todo um estado fisiológico orquestrado para fazer com que você se prepare para um fenômeno que o Walter Cannon caracterizou na década de 30, que é o famoso fenômeno de luta ou fuga. Então, ou tu vai lutar com o cara ou tu vai fugir, um dos dois. Alguns animais ficam em freezing, eles congelam. O ser humano é um pouco mais raro acontecer o freezing, isso acontece mais em roedor, mas alguns seres humanos podem eventualmente congelar. Só que evolutivamente isso não foi muito selecionado porque o animal que congelou morreu, né? Então, do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo tem um mecanismo muito bonito mesmo, cara. Tá aí um tópico para você estudar um dia que você não tem nada para fazer aí, que é o eixo de resposta ao estresse, o eixo endócrino. Você tem o seu hipotálamo, a pituitária, que fica no seu cérebro, e você tem a glândula suprarrenal que fica acima dos rins. É o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Esse eixo é um dos eixos endócrinos, um dos eixos químicos do nosso corpo, do nosso organismo, que foi mais evolutivamente conservado durante as espécies. Todos os mamíferos têm esse eixo. Do ponto de vista análogo, algumas aves têm, às vezes as estruturas não estão com o mesmo nome, mas o eixo está ali, você consegue identificar. Então, é um mecanismo super importante. Do ponto de vista evolutivo, ele está presente desde, cara, milhões e milhões de anos atrás, desde que mal existiam primatas. Quando todo mundo era pequenos musaranhos, tá ligado? Por quê? Porque é muito importante para a sobrevivência você ter um eixo de resposta. Você tem tá calor aqui, hein? Esse ar aí tá no máximo. Acho que as luzes, né, deixam um pouco quente também. Acho que sim. Eu não sei também, o ar tá recém mudou de lugar aí, pode ser que esteja meio... Mas vamos lá. Esse eixo, ele tá evolutivamente conservado porque muito provavelmente é extremamente interessante que você tenha um mecanismo de funcionalidade que permita você lutar ou fugir frente a um perigo. E quando você vai ver a resposta desse eixo, é muito bonita, cara. Ao você ter... Como é que é? Cara, pensa assim, ó, se você tá na rua, acontece esse fenômeno, o seu cérebro identifica um perigo. E esse perigo ele pode ser real ou ele pode ser imaginado. Isso é importante para a sequência da minha explicação. Então ele pode ser um perigo que de fato acontece, o cara tá vindo com a faca, ou você pode estar andando na rua, não ter ninguém, e você tá imaginando que vai vir um cara com uma faca e ter a mesma resposta, tá? Quando o seu cérebro identifica esse tipo de evento, ele dispara uma cascata endocrinológica orquestrada para responder a ele com um reflexo de luta ou fuga, que envolve liberação de adrenalina, para fazer com que você tenha energia e alerta, aumente o seu alerta, liberação de cortisol posteriormente, mas inicialmente adrenalina, liberação de opioides endógenos, então o teu corpo libera anestésicos endógenos, entre aspas, para que se você sair correndo e pisar num prego e cortar o pé, você nem vai perceber. Você já se machucou alguma vez e não percebeu? Eventualmente você está jogando futebol, machucou, Várias não percebe, vezes. cara. Em casa, depois do banho, começa a doer. Porque aí abaixa esse nível de estresse. Vai liberar, o seu fígado vai fazer gliconeogênese, ou seja, ele vai produzir glicose. Você vai ter um aumento de glicose circulante nos seus vasos sanguíneos para oferecer. Os bronquíolos pulmonar vão dilatar para você ter mais oferta de oxigênio. A sua pupila dilata ou contrai para você afunilar o seu foco de visão. Tudo isso muito rápido. Tudo isso em
sei lá, se você vê do nada assim, Um tigre, tipo, apareceu um tigre aqui cara, agora. uma cobra assim, cara, provavelmente isso vai acontecer em menos de um minuto. Todas essas respostas. Tu tá pronto pra parada. Isso é foda É mesmo, muito legal. eu entendo o que tu quer E dizer. é evolutivamente conservado, porque é útil, funciona. Fazendo um parênteses rápido, é possível ativar isso de forma espontânea? Tipo, eu quero ativar isso pra utilizar disso. Espontâneo eu não sei, mas a questão é que como eu disse, esse eixo ele se ativa a um perigo real ou um perigo imaginado. Tem pessoas que têm esse mesmo eixo de uma forma ativa talvez não tão grande, mas de uma forma um pouquinho menor, só que cronicamente, sentado num sofá assistindo televisão. Por quê? Porque na cabeça está pensando nos boletos, está pensando nos problemas, está pensando no círculo social que não convidou ele para ir para a festa, ou não convidou ele para ir para o happy hour, tá pensando no trabalho que tem que fazer da faculdade, mas não quer, tá pensando no, sei lá, cara, no futuro, no emprego que a empresa vai fechar. E Então, aí começa a dar problema. esse mesmo eixo, ele não tá com pico de atividade como teria se o cara visse uma cobra, mas ele tá com uma atividade um pouquinho menor, atenuada, mas fica crônico. E isso, segundo um corpo gigante, é um corpo tão grande de evidência que mostra que essa ativação crônica desse eixo, que em última análise vai resultar numa elevação crônica de cortisol, é um corpo tão grande de evidência que poderíamos fazer um paralelo que o nível de evidência é tão similar quanto o exercício físico fazer bem para a saúde. Caralho, Tipo, é não sabia uma disso, concordância, cara. pô. É uma concordância que estresse crônico é um problemaço para sua saúde mental, porque afeta sono, cara, afeta a parte metabólica, essa produção, essa gliconeogênese exagerada no fígado, faz com que você tenha glicose disponível muito tempo na sua corrente sanguínea, faz com que você tenha resistência à ação da insulina. Por isso que pessoas com diabetes, quando tem algum tipo de período de estresse, geralmente diabetes descompensa, porque ferra o perfil metabólico também. Não é interessante que você fique com essa atividade sempre. Além disso, catabolizante, tipo, você começa a perder massa, magra. exatamente, entendeu? Então, é um contexto fisiológico que é zero favorável para sua saúde, para manutenção da sua saúde. De novo, quando for um pico, provavelmente é adaptativo e por isso que a gente tem isso até hoje e tal. É interessante que você tenha isso. Por isso que a gente vai na academia. É um estresse de outra forma. É um estresse, é que assim, quando você... Esse é um bom exemplo. Se você tem esse eixo com atividade aumentada, pensa assim, do ponto de vista de natureza. Quando você está na natureza e você tem... Vou citar um outro animal aqui. Imagina que você tem uma zebra na savana africana e essa zebra vê um leão e ela tem esse eixo exatamente o mesmo que a zebra tem. Ela ativa esse eixo, promove essa maravilha Escada. fisiológica e o que ela faz? Ou ela corre ou ela luta. Então, quando o eixo dela ativa, ela, digamos que gasta isso com uma atividade. É o que a gente faz indo pra academia. Por isso que se você tá muito estressado assim, cara, e vai pra academia, às vezes isso dá uma baixada, porque você meio que gasta essa preparação fisiológica